Gostaria de agradecer aqui a presença, a participação de todos vocês. Para aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. E para aqueles que estão aqui, eu já reconheço vários nomes aqui. Muitíssimo obrigada por mais uma participação aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante que foi dúvida de muitos participantes nossos do passado, que é como preparar sua proposta comercial para clientes estrangeiros. Os tópicos que o Maurício vai citar conosco: elementos fundamentais de uma proposta comercial, estrutura da formação de preços na exportação, condição de transporte a ser oferecida, as condições de cobrança nas exportações, o preço versus o volume. Eu gostaria também de agradecer o fundamental, a participação dos nossos parceiros aqui na divulgação das nossas lives, que é a BBA, a Becasa, a BIND, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, de Porto Alegre, o CCX, a FCCE, a FEComércio de Sergipe, a Federação das Indústrias dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraná, Pernambuco, o PNCE, SP Negócios, o SEBRAE e o Sind Atacadistas. Também relembrando que nós já estamos na 21ª live, as 20 lives já estão gravadas e disponíveis para todos vocês no YouTube. Aqui estão os nossos canais de comunicação, que é o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e o YouTube. Esses vídeos que nós já gravamos, as 20 lives, estão disponíveis no YouTube para todos vocês, tá? Qualquer novidade que a gente tem, então, a gente está nas redes sociais postando para vocês. Antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos importantes aqui. Então, as perguntas, vocês podem ficar à disposição para fazer as perguntas que vocês querem fazer para o palestrante. A gente vai selecionar algumas e vai respondê-las no final. Gostaria de pedir a colaboração de todos para manter o som no mudo, porque isso acaba atrapalhando o Maurício, que vai nos dar a palestra, e o som também, tá? Então, por favor, manter o som no mudo. O link da gravação desta live, juntamente com a apresentação que vai ser exibida hoje, vão ser encaminhados a todos vocês que estão aqui agora no Zoom, tá? Eu peço a colaboração de vocês, por exemplo, eu estou vendo aqui a Amanda. Amanda, se você puder colocar o seu sobrenome ou o nome da empresa, isso facilita para a gente localizar o seu e-mail depois e mandar para você o conteúdo, tá? E aí, para a parte principal, então, agora eu vou apresentar o palestrante do dia, que eu já deixei a deixa, que é o Maurício Mantri. Eu não vou ler o CV do Maurício, porque vocês já estão mais que acostumados, mas está aí, eu já vou compartilhar na tela com vocês, depois vocês deem uma olhadinha, se vocês tiverem qualquer dúvida. Lucas, você consegue colocar aqui no chat o nosso e-mail, para caso alguém tenha alguma dúvida, necessidade de entrar em contato conosco, você compartilha, por favor, aqui no chat, tá? Maurício, a live é toda sua agora. Obrigada. Muito obrigado, Glória. Bom dia para todos vocês que estão conosco nesta manhã, nesta quinta-feira. Em alguns lugares faz frio, em alguns lugares faz calor, mas o importante é que nós estamos aqui compartilhando esse momento, sempre trabalhando em prol do nosso comércio exterior, não é? Todos vocês certamente têm um interesse grande nesse assunto. Eu vejo aqui muitas pessoas do nosso dia a dia, não é? Da nossa vida. Vejo vocês que são colegas. Nós somos colegas traders. Muitos de vocês querem aprender esse caminho, têm necessidade de inovar em algumas situações, né? Tem gente como eu aqui com mais de 30 anos fazendo isso, né? Eu estou vendo o Khaled chegando ali, né? De bonezinho. Khaled, ele já bateu 50 anos fazendo. Ele fala que não, ele fala que é só 40, mas eu acho que já passou de 50 anos fazendo. Então, é ótimo compartilhar. Estou vendo o Marcelo do Alliance Shoes também, lá de Birigui, e vou vendo vocês aqui. A gente tem uma limitação de enxergar todos. Mas hoje, pessoal, nós queremos trabalhar com vocês esse tema que é aparentemente simples, não é? Compartilhando já a tela, aparentemente simples, que é a questão da elaboração da proposta comercial internacional, certo? Esse, para nós, é o segundo passo num processo de conquista de clientes no exterior. Nós estamos aqui, iniciamos um grupo de webinars, pensando exatamente em como conquistar clientes no exterior. A live anterior, o tema foi a narrativa comercial internacional. Como é que você se apresenta? Não vou falar dela, você tem acesso ao nosso
canal do YouTube. Tudo que nós fazemos e fizemos até aqui, vejam, esta é a nossa live 21, a 21ª live aqui na São Paulo Chamber of Commerce. Nós abordamos assuntos de todos os tipos no âmbito do comércio exterior. Eu vi também na pergunta de entrada de muitos de vocês, na hora do registro, perguntando a respeito de impostos. Nós fizemos uma live específica para o tema impostos. Então, falamos de Incoterms, falamos de contratos, falamos de solução de conflitos, falamos de logística, falamos de finanças, falamos de financiamento, falamos de contratação e de câmbio, contratos, falamos de muitos assuntos. Acesse o nosso canal do YouTube e se inscreva no canal, como dizem, né, aqueles famosos da televisão. Mesma coisa. E você vai poder acessar a tudo que nós falamos. E normalmente, gente, é algo assim de 1 hora. Se você colocar tudo aquilo que nós fizemos, apresentamos, você vai ver que tem um conteúdo extraordinário para te preparar, para encarar essa vida no comércio internacional. Em especial, obviamente, na parte de exportação, porque, como a gente sempre fala, exportação é venda, importador é cliente. E hoje vamos abordar essa ideia da proposta comercial internacional, não é? Fazendo aqui os cliques devidos. E aí, gente, essa foi a provocação que eu fiz na live anterior. Comecei com ela, eu quero voltar nesse assunto, porque, eventualmente, temos muitas outras pessoas desta que não estiveram naquela. Vão assistir depois. E nós perguntamos para vocês o seguinte: qual é a atividade mais difícil da exportação? É a administrativa, na qual eu tenho que preparar documentos, tirar nota fiscal no CEFOP correto, fazer a fatura comercial, lista de embarque? Será que é a aduaneira, registro no radar, todas as demandas do Siscomex, o processo de despacho aduaneiro, a liberação de mercadoria? Será que é isso o mais difícil? Ou será a parte logística, transporte doméstico, transporte internacional, a embalagem, a estufagem do container, errar no tamanho do pallet que você comprou e você vai perceber que não entram 2 lado a lado na largura do container? Já passei por isso. Será que é isso o mais difícil? Ou será que é a parte financeira, que é a parte de garantir o pagamento, né, por parte do seu cliente internacional, garantir que você vai receber o pagamento, é fazer uma cobrança internacional quando ele não quer pagar antecipado ou à vista, ou é lidar com a carta de crédito, com todos os termos e condições? Ou, no fim das contas, é fechar o câmbio sem perder dinheiro? Qual será o mais difícil? Eu digo para vocês, o mais difícil na exportação, pessoal, é isso aqui. É a atividade comercial. Por quê? O maior desafio para nós, dentro desse processo, nas exportações, o mais difícil, e eu repito, o pessoal fala que eu falo isso demais, mas, gente, 30 anos fazendo a mesma coisa, a gente começa a ver onde é a parte mais complicada, né? É naquilo que eu falei antes? Não é. Aquilo ali, todas as atividades anteriores, elas são operações. E nas operações nós aprendemos, nós temos uma série de possibilidades de aprender até de uma forma direta, lendo livros, orientações, guias e manuais. Tem muito por aí. Agora, aprender a desenvolver a atividade comercial, aprender a vender no âmbito internacional, essa é a parte mais difícil da exportação. Esse é o nosso maior desafio. Por quê? Se eu não conquistar clientes no exterior, eu não tenho venda. Se eu não tenho venda, não tenho documentação. Se não tem venda, não tem aduana, não tem logística, não tem finanças. Então, a parte comercial é a mais difícil da nossa exportação. Eu tenho um produto maravilhoso. Quem quer comprar? Onde está o meu comprador? E é nisso que a gente lida, então, com umas dificuldades muito grandes. A próxima live, nós vamos falar como encontrar o cliente. Na live anterior, nós vimos qual é a narrativa que eu vou usar no meu primeiro contato com o meu cliente, certo? Agora, hoje, eu quero dizer para você o seguinte. Depois que eu tive já essa oportunidade de me preparar para o que eu vou dizer para o cliente, para convencê-lo de que é uma boa fazer negócio comigo, eu tenho que estar pronto na hora que a minha conversa ali atrás funcionar e eu conseguir, de fato, fazer o seguinte, atrair o cliente, como eu disse, no último episódio a gente falou da narrativa comercial. Para atrair a atenção do potencial cliente estrangeiro, eu preciso de uma narrativa
adequada. O que eu falei da narrativa? Eu apresento qual é o meu produto, os meus diferenciais, apresento a minha história como fornecedor e os meus compromissos com qualidade, com o meio ambiente, com aspecto social. Mostro que eu sou muito confiável por conta da minha presença de mercado, vários lugares que eu faço negócio. Convenci. O possível comprador viu que o produto que eu tenho, ele tem interesse. Os meus diferenciais são algo que ele ainda não conta na prateleira dele. A minha história como fornecedor foi envolvente, encantou, e ele ficou mais seguro em saber que eu faço negócio há tantos anos e já estou com meu produto em tantos lugares do meu país ou até do mundo. Joia! E aí a pergunta é inevitável, não é? E agora, como é que a gente faz negócio? Não é só o preço, gente. A exposição que nós fizemos da nossa narrativa comercial, ela, a partir desse elemento de produto, diferencial, compromisso e confiabilidade, ela acaba tendo que nos levar para a atenção. E eu consegui a atenção do cliente. Consegui. E agora? Essa é a nossa pergunta aqui. Consegui a atenção do cliente e agora? A apresentação correta, com a boa narrativa comercial, que nós falamos na live anterior, ela chama a atenção do seu possível cliente. Ele agora está pensando em se tornar um cliente seu. Ele vai reagir ao seu contato, vai pedir mais detalhes, obviamente, e a ideia é que nós façamos negócio. É nessa hora que eu preciso ter uma boa proposta comercial de exportação. Muitas vezes as pessoas e as empresas, né? As empresas são pessoas, não vamos nunca esquecer disso. E as pessoas muitas vezes não se preparam para o sucesso. Fazemos toda a lição de casa, nos empenhamos, fazemos um ótimo site adequado, com uma narrativa comercial bem formada, montamos nosso perfil do LinkedIn empresarial, fazemos ali posts de novidades dos nossos produtos, aplicações. Se eu sou fornecedor de alimentos, mostro as receitas com o uso do meu produto. Se eu sou fornecedor de equipamentos, eu mostro os usos e aplicações do meu equipamento, as vantagens, os resultados. Gente, eu passei a fazer um trabalho certinho do jeito que tem que ser. A narrativa comercial está muito bem amparada com ações, não é? De engajamento do meu público. Ótimo. E aí vem o pedido, a consulta. Eu quero o seu produto. E caramba, e agora? O que faço eu? É nessa hora que nós vamos ter que estar preparados para apresentar a nossa proposta comercial. Essa proposta comercial, na exportação, ela tem alguns elementos fundamentais que dizem respeito ao âmbito internacional. Vocês que são, como eu, já muito bem experimentados nesse âmbito, o que eu estou falando aqui, vocês dizem, isso é óbvio. Mas para muitos não é tão óbvio assim. Muitas empresas, e vejam, o Brasil, em avaliação recente da Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa, constatou que o Brasil tem pouco mais de 30 milhões de CNPJs, de empresas, de micro e pequenas empresas, e agora também o MEI, que é o microempreendedor individual. Todos eles entrando nos negócios, todos eles, muitas vezes, entendendo que exportar é uma atividade extremamente necessária, rentável, muitas vezes, mas tem obviamente, as suas tarefas a serem vencidas. E muitos deles, muitas vezes, ainda não entenderam a forma sequer de composição de um preço na exportação. E digo para vocês, muitas empresas ainda pegam a lista de preço nacional e simplesmente converte pelo dólar do dia da proposta. Isso acontece. É um erro. É um erro porque ele leva a empresa a, primeiro, talvez ela não esteja sendo tão competitiva quanto poderia ser. E segundo, talvez ela perca dinheiro, porque se ela fez uma conversão de dólar na proposta, o que vai acontecer na hora da venda ou na hora de fechamento de câmbio para valer, não é? Se vocês estão aqui comigo, vocês devem ter acompanhado nos últimos 3, 4 meses, o dólar esteve a 5,70, beirando 5,80. Lembram disso? E se você tivesse feito uma proposta, considerando o dólar a 5,80, né, convertendo o seu preço a 5,80, e o cliente pagou hoje, como é que vai ser?
que aconteceu com o dólar que você vai receber? Bateu 5,05 há 2 dias atrás. Hoje eu não olhei. Então, você perderia 75 centavos por dólar da sua venda, concorda? E exatamente são essas as situações que levam, muitas vezes, as empresas a se frustrarem na exportação. Fala, puxa vida, foi tão difícil entrar na exportação, quando eu tiro a primeira venda, eu perdi dinheiro. Por que perdeu dinheiro? Porque nós não soubemos conduzir esses elementos básicos, apesar de básicos, muito dentro de uma realidade do nosso mundo de comércio internacional, que aparenta ser semelhante ao comércio nacional, mas tem lá os seus requintes, não é? De crueldade. Quais são eles? A proposta que nós vamos apresentar, a nossa ideia aqui nessa elaboração é considerar que, para que você esteja pronto a negociar no âmbito internacional, depois de ter passado pela narrativa comercial que chamou a atenção de um possível comprador, é ter em mãos, de forma clara, objetiva e segura, o preço de exportação, a condição de transporte, a condição de cobrança, os mínimos por operação de venda e o prazo de entrega. Esses 5 elementos são fundamentais para que você saiba, tenha essas informações na ponta da língua, na ponta da proposta que vai ser apresentada. Que isso, normalmente, pode ser a decisão de se você vai efetivar um negócio internacional ou perder um negócio internacional. Certo? Como é que isso vai acontecer? Vamos lá. Vamos falar primeiro do preço. Eu gosto sempre de começar na estrutura de preço, por quê? Ele é o maior desafio. Como eu disse, muitas empresas adotam uma prática de pegar a sua tabela de venda nacional e converter. Como eu disse, perdemos a possibilidade de sermos competitivos. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, para montar o preço de exportação, a primeira coisa que eu devo considerar é que eu devo partir da base e avançar. Eu tenho que começar do zero. 3 elementos devem formar o seu preço na exportação. Muitos outros profissionais da área têm suas visões, têm os seus métodos. Como eu disse, eu particularmente passei a adotar esta estrutura por ser pragmática, simples e eficaz. Essa é a minha visão. Outros vão querer, obviamente, mostrar, não, mas eu ponho isso aqui, ponho aquilo ali. Gente, como sempre, algumas situações da ordem matemática podem dizer a ordem dos fatores não altera o produto. Eventualmente pode alterar aqui alguma rentabilidade. Essa é a minha proposta, é a minha visão. E eu estou sempre aberto, se você depois tiver uma outra ideia, por favor, me mande a sua sugestão e as razões pelas quais você crê nela. Eu creio neste modelo depois de ter visto muitos modelos. Certo? Eu cheguei à conclusão de que esse é o que melhor corresponde à nossa realidade. Das pequenas empresas, das médias empresas. Quando é grande empresa, a história é outra, né? Porque são outros elementos aí que compõem custos operacionais. Mas aqui, esse aqui é a minha estrutura básica de formação de preço na exportação. Separa em 3 blocos. Custo de produção, custo operacional, custo comercial. 3 blocos de custo. Como eu começo a minha construção? No custo de produção vai entrar a despesa de produção, quanto você colocou ali para matéria-prima, para mão de obra, para industrialização, energia elétrica e tudo aquilo que envolve o processo fabril. Então, o custo ao final, e toda empresa, toda indústria, ela tem uma estrutura de cálculo de custos, certo? O departamento de custos, normalmente ligado ao PCP, que é o Departamento de Planejamento e Controle de Produção, ele tem que ter sempre afinadinho o custo da produção. É a partir desse número que você sabe quanto gastou de matéria-prima, energia, horas de trabalho, mão de obra, etc, 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 energia elétrica, combustível, óleo BPF, o que for. Você sabe que para produzir 1 quilo daquele seu produto, a despesa de produção é X. Muito bom. Entra ali na linha despesa de produção. Se é por quilo, se é por peça, se é por garrafas,
a sua realidade, a sua unidade. Vá construindo. Ou tonelada, entra também a despesa administrativa. É muito interessante você entender que a despesa de produção, ela normalmente é composta por despesas variáveis. Que você, para fazer 1 tonelada de tal produto, você usou partes, não é, de outros elementos que compõem. Então, ele é variável. A despesa administrativa, normalmente, ela é uma despesa fixa, porque é todo o custo administrativo da empresa, da existência ao longo do mês. Ao longo do mês você tem aluguel, você tem folha de pagamento, você tem uma série de coisas que você tem que pagar, produzindo ou não produzindo, vendendo ou não vendendo. A despesa está lá. E você, obviamente, como bom administrador, pega essa despesa administrativa, olha essa despesa ao longo do tempo, a sua capacidade produtiva e acaba alocando, não é, em porções. Então, você atribui, é uma questão de atribuição, não é uma questão de custo direto, as despesas administrativas naquele quinhão, certo? Muito bom. E aí eu digo para você, já traga aqui para esta conta o seu lucro. Quanto você quer ganhar em cima disso daqui? Porque o resto é custo operacional. Então, para que você permaneça competitivo, não ponha o lucro ao final, ganhando lucro em cima de despesas, custos acessórios, não é? Se você tentar lucrar em cima de despesa, você perde competitividade. Então, estabeleça o seu lucro exatamente assim, logo depois das despesas pagas. Para produzir o meu produto, eu gastei isso daqui e eu quero ganhar tanto na venda dele. Garantido. Ótimo. Separa. Perceba que aqui eu não trago impostos, eu não aplicarei impostos nas exportações, por quê? Na exportação não há impostos. Ah, mas eu comprei matéria-prima. Ah, mas... Para isso existem outras ferramentas. Assista a nossa live que fala sobre como ficam os impostos nas exportações. E lá nós vamos apresentar para vocês uma série de ferramentas que permitem que você se livre dos impostos na aquisição de matéria-prima para fins de exportação, ok? E aí, então, você não tem essa questão. Porque muitas pessoas dizem, puxa vida, mas eu vou exportar, comprei matéria-prima, aí paguei imposto, lancei a crédito no meu livro dos impostos ali. E aí, na hora que eu sair exportação, não vou lançar débito? Não, porque não tem imposto na exportação. O que eu faço com aquele crédito tributário? E aí tem as outras, muitas ferramentas, dentre elas o Reintegra. Não vou falar sobre isso hoje, nosso foco é bem objetivo. Pois bem, então o seu custo de produção está aqui. Muito bom. Aí, depois disso, pronto o produto, eu vou exportá-lo. Na hora que eu penso na exportação, quais são as despesas? Quais são os elementos que compõem, as despesas que compõem o custo operacional? Quando você faz uma venda nacional, você tem lá um procedimento de venda nacional. Você deve ter ali uma logística, você tem uma determinada embalagem, você deve ter uma determinada situação. Quando você faz exportação, a realidade é outra. Então, você não deve colocar as despesas que você teria quando fizesse a venda nacional, a não ser que elas sejam semelhantes à venda ao exterior. Na despesa operacional, primeira coisa que acaba acontecendo é exatamente a questão de que, para exportar, você precisa pensar nas operações de exportação. Então, eventualmente, eu terei um despachante aduaneiro, eu terei aí uma assessoria de negócio internacional, que vai cuidar da documentação para mim, se você não tem quem faça, e outras coisas que são específicas da exportação. Essas despesas entram aqui na despesa operacional, tá bem? A outra parte da despesa é a despesa de transporte. Como é que você vai trabalhar? Normalmente, e aqui eu parto da premissa que o ex-works não é uma opção. Entenda isso. O ex-works não é uma opção. Se você quer ser competitivo no mundo internacional, você não pode considerar o ex-works como uma opção. Que é dizer para o cliente, vem tirar na fábrica. Os clientes não estão mais fazendo isso há um bom tempo. Os clientes estão exatamente esperando que o fornecedor forneça, além do produto, forneça também serviços. E a logística é um serviço fundamental nesse processo. Então, aqui, nessa parte do custo operacional, você já considerou a despesa operacional de despachante, quem vai fazer documentação, etc., etc., não é?
eventualmente emissão de certificados de origem, eventualmente o fechamento de câmbio, e tantas outras despesas que só acontecem nas exportações. E por base, certo? Você sempre vai considerar, você tem as atividades administrativas. Se você não tem a atividade dentro de casa, você tem que contratar alguém para fazer. Então, isso é uma despesa. Você tem a operação aduaneira. Se você não fizer, o despachante vai ter que fazer. Tem o custo do despachante. Na parte financeira, é o fechamento de câmbio. Então, você vai acabar tendo que fechar o câmbio, porque o dinheiro vai chegar para pagar a operação. Vai fechar o câmbio. Quanto custa o contrato de câmbio? Coisas que você não teria na venda nacional. Isso é um custo, né? Se você não tem um banco que te trata com o devido respeito, ele pode cobrar de você até $300 para fechar um contrato de câmbio. É muito alto, considerando o tamanho da sua venda. Se você fez uma exportação de $3.000, só o contrato de câmbio 10% não faz sentido, concorda? Então, são despesas que eu devo considerar dentro do meu processo. E aí eu entro na logística. A logística eu já separo aqui de uma forma especial. Eu falo da questão logística com, primeiro, o transporte doméstico, que vai da sua fábrica até o ponto, não vou falar nem porto, nem aeroporto, vou falar o ponto de início do transporte internacional. Pode ser um aeroporto, pode ser um porto, não é? Ou, se tudo for ainda melhor para você, aí você pode até pensar no Xworks se o seu cliente estiver no âmbito da entrega rodoviária. Aí a transportadora vem retirar na sua fábrica e realmente você não precisa cobrar pelo transporte. O preço vai pelo cliente. Mas você pode também fazer uma entrega, você paga por esse transporte, correto? Então tem essa parte aí muito interessante. Então tem a despesa, o transporte doméstico, que é um custo que deve ser considerado, e tem o transporte internacional. Se você vender na alternativa de que você se fará responsável pelo transporte internacional. Nos casos de CIF, por exemplo, né? Custo, seguro e frete, por exemplo. Eu vou falar em detalhes ali na frente sobre essa característica. Então, você tem que ter essa despesa aqui, adequadamente preparada e separada. E, por fim, custos comerciais. O que são os custos comerciais? Em geral, é a comissão do agente. Uma das melhores, eu digo para vocês, pessoal, em todos esses anos trabalhando nisso, os tempos em que eu tive melhores resultados nas minhas vendas internacionais foram exatamente naqueles tempos em que eu não contava com distribuidores, mas eu contava com representantes comerciais nos países alvo dos meus negócios, e esses representantes ficavam indo direto nas fábricas que consumiam o meu produto. Eu era o fornecedor de matéria-prima, e dessa forma foi o tempo que nós fizemos a melhor qualidade de negócios. A rentabilidade ia lá para cima, porque eu conseguia vender ao preço que o distribuidor venderia, não é? O representante ganhava lá seus 5 a 10% de comissão e a fábrica fazia as remessas. Era um tempo de uma remessa especial, a maioria das nossas entregas eram DAP, eu entregava na fábrica dos meus clientes, por via aérea, direto no endereço deles. Era um negócio muito bom. E quem eu usava como ferramenta comercial principal? Eram as minhas visitas com novidades, com novas coleções e novos produtos, e o trabalho constante dos representantes indo até mensalmente visitando a clientela para ver o que precisava, como precisava, que novidade estava pensando para fazer desenvolvimento de negócio. Então, eu trago aqui para a formação do nosso preço a questão das comissões de agentes comerciais. Repito, é uma das melhores ferramentas de promoção de negócio. E tendo representante, eu posso também considerar que ao longo de um ano eu terei um investimento em promoção, que é participação em feiras, em missões, em projetos, sejam lá quais forem. E para que isso aconteça, eu vou gastar ali uma determinada quantidade de reais, ou até dólares. Eu, considerando isso no tempo, eu faço uma estimativa semelhante ao que eu fiz na despesa administrativa, certo? São despesas fixas, e atribuo quinhões naquela minha previsão de produção e venda. Então, na minha venda de exportação, eu vou dizer ali que
que o meu investimento de 20, 30, 40, 50 mil dólares nos próximos 12 meses serão, então, compensados nas vendas de exportação em 10, 20, 30 centavos de dólar por quilo de produto, por peça, por unidade, etc. Para que eu tenha uma boa composição de estrutura de preço. Percebem que a minha visão na gestão do preço, ele se atém à realidade da gestão da exportação como sendo algum elemento estratégico da atuação da empresa? É isso que faz a grande diferença para nós. E com isso feito, eu terei como resultado um preço de exportação adequado, conciso, bem estruturado. E eu, por enquanto, pessoal, estou falando aqui dos nossos números em reais. Eu ainda não transformei nada para dólar. Ah, mas o frete é em dólar. Perfeito. Deixa esse elemento aqui na coluninha lateral. Nós vamos juntar tudo isso aqui no final. Muita calma. Matemática não pode fazer correndo, certo? Faz correndo, você erra uma coisinha, dá tudo errado. Então, com cautela. E aí entramos na questão da condição de transporte a ser oferecida. Lembram que eu falei que ex-works não deve ser uma alternativa? E eu falo isso de uma forma muito consciente. Foi-se o tempo em que o cliente internacional tinha pouca alternativa como fornecedor. E aí eu tenho meu produto, eu vendia ex-works, ele que se virasse para arranjar um agente de carga, não é? Que viesse retirar na fábrica, e eu só me preocuparia em preparar o produto, embalá-lo de forma adequada a resistir aos riscos do transporte internacional e acabou. Ele que se virasse em mandar o container para estufar, que eu não ia nem pôr a mão. Quando muito eu pegava o rapaz da empilhadeira e falava, coloca perto ali. Passou esse tempo, pessoal, não é mais assim. Hoje em dia, os clientes cada vez mais esperam dos seus fornecedores um envolvimento maior na parte logística. E eu digo para vocês, cada vez mais isso está se tornando uma realidade. Vejam só, o vendedor, que somos nós aqui no caso, devemos considerar o nosso nível de serviço e compromisso no processo de transporte de forma a melhorar a minha condição de venda. A minha tabela de preços, ela tem que considerar, sempre que possível, preço relativo às duas principais condições de transporte negociados na venda, que é o famoso FOB e CIF. Aqui eu falo de FOB FCA e CIF-CIP. Por quê? De todos os 11 Incoterms, se você quiser saber mais sobre Incoterms, inscreva-se no nosso canal e assista lá a nossa live sobre Incoterms. Falamos detalhadamente sobre os 11 Incoterms e tudo aquilo que de fato você precisa saber. Né? Tem muita coisa que fala sobre Incoterms, mas você não precisa saber. Você só tem que saber aquilo que é básico e necessário, para não correr risco. Inscreva-se no canal. E aí eu trago aqui para vocês esses 4 aqui. O FOB FCA é a mesma coisa. O que significa? É a mesma coisa no sentido do seu envolvimento, tá bem? FOB e FCA significa que o vendedor, você, coloca a mercadoria não no navio, mas na beira do momento do transporte, certo? Vai entregar lá no porto, FOB, na verdade, é em cima do navio, dentro do navio, né? Ou na transportadora, seja ela rodoviária ou aérea. Eu não vou nem falar do multimodal, para não confundir a gente aqui. Então, você tem 3 grandes modelos de modais no transporte internacional. Marítimo, aéreo, rodoviário. Esses 3, basicamente, eles são fundamentais para que você faça sua mercadoria chegar no seu cliente. A grande questão aqui é, quem paga pelo frete internacional? Se você está preparando a sua tabela de preço FOB-FCA, está dizendo que você está considerando as despesas até, vamos dizer que vocês estão perto de um porto, seja pessoal do Rio Grande do Sul, eu vi que nós temos pessoal aqui do Rio Grande do Sul também, tem pessoal do Nordeste aqui também, então há muitos portos do Nordeste, está perto de Suape, ou determinadas situações está perto de Vitória, ou está perto do Rio de Janeiro, ou está perto de Santos, né? Cada porto tem a sua realidade. Está lá no norte, e aí tem os portos no Rio Amazonas, lá perto de Belém, me esqueci o nome agora daquele porto, ou está lá no Rio Grande do Sul, perto do porto de Rio Grande, se eu não me engano. Às vezes os nomes escapam. Então, você coloca a mercadoria. Quando você faz uma tabela de preços FOB-FCA,
você está por tua conta a despesa de embalagem para exportação e entrega ou em cima do navio, né, vai até o porto de embarque, desembaraço aduaneiro e, por fim, colocar em cima do navio. É por tua conta. Ou, se for uma transportadora rodoviária, entregar no depósito da transportadora. E essas transportadoras que fazem a parte internacional, elas estão nas grandes metrópoles. Tem depósito no Rio de Janeiro, tem depósito em São Paulo, tem depósito em Porto Alegre, Salvador, etc. Você entrega até lá. Então, faz parte da sua despesa. Componha isso no seu preço. Ok? Ou você avança naquela ideia, né, de prestar serviços, você se compromete em fazer o pagamento desse frete internacional. Se for marítimo, é CIF. Então, você vai pagar o transporte da fábrica até o porto, desembaraço, embarque e o frete internacional até o porto de destino. E o seguro internacional, não esqueça disso. E, se for aéreo ou rodoviário, mesma coisa, você entrega no aeroporto ou no depósito e paga também pelo seguro e paga pelo transporte internacional até o destino, o aeroporto de destino ou a cidade, o armazém do seu cliente, se for rodoviário, vai direto, claro, não é? Essa é a forma de pensar na condição de transporte oferecida. Eu quero trazer para vocês uma realidade que tem se intensificado aqui nos nossos tempos aqui de pandemia. Um dos modelos tradicionais que nós, operadores de comércio exterior, adotávamos nas vendas internacionais, de uma forma generalizada, era a venda para o distribuidor. Então, a gente encontrava um distribuidor num determinado país, ele virava praticamente o meu cliente exclusivo para aquele país e eu fazia as vendas para ele um volume maior e um preço muito mais baixo, certo? Que tinha que valer a pena. Vou falar de volume e preço daqui a pouco. Na hora que eu fazia isso, eu perdia dinheiro na venda, mas eu ganhava em volume. Lembra que eu tenho as despesas operacionais? Então, compensava a situação. Então, valia a pena fazer essa venda. E eu continuei fazendo essa venda durante muito tempo. O que acontecia? Eu vendia para o distribuidor, a exportação. O distribuidor, que era o meu cliente, importava, nacionalizava e aí entregava para atacar de varejo. Certo? Qual fosse o seu modelo de negócio? Podia entregar direto para fábricas, né, que eram consumidoras de matéria-prima, por exemplo. Podia ser isso também. O que começou a acontecer? O que a pandemia forçou? A pandemia forçou uma realidade por conta de todas as situações da queda de consumo, queda de emprego, queda de receita, queda de movimento, queda. O que aconteceu foi uma busca muito intensiva e acelerada da melhoria da rentabilidade dos poucos negócios que ainda estavam acontecendo. Então, aquele varejista, aquele atacadista que comprava do distribuidor, eles passaram a adotar uma nova prática, que era comprar diretamente do fornecedor, ou seja, do fabricante, ainda que em outro país. Então, você passou a ter uma nova realidade, a eliminação de elos da cadeia comercial. Quando você começa a eliminar elos na cadeia comercial, começa a sobrar margem. Porque o seu distribuidor, isso foi uma pergunta que nós recebemos também, já vou respondendo aqui, quem ganha quanto? Quando o distribuidor, quando faz a venda dele para o atacadista, ele vai ganhar ali entre 30% e 50%. 30% normalmente é o convencional de um distribuidor, depois das despesas realizadas. O atacadista, por sua vez, vai ganhar ali os seus 30% a 40%. E, por fim, o varejista que vai ganhar os seus outros 30% a 40%. Dependendo da cadeia, certo? Essa é a cadeia de alimentos, cadeia de calçados é muito mais. E o Marcelo aqui, inclusive da Alliance Shoes, né, Marcelo? A gente lembrou desses detalhes que nós aprendemos. E cada cadeia comercial tem a sua realidade de ganho na cadeia comercial que chega no consumidor final. Conforme você vai eliminando elos da cadeia, aquela margem ela vai ser redistribuída. Ela não deixa de existir. O consumidor final ele vai ver pouca diferença nessa movimentação. Mas o varejo que vai passar a gastar menos para adquirir o produto e você, como fornecedor, eventualmente vai ganhar um pedacinho
daquela margem que o distribuidor antes participava. Então, se ele levava 30% ou 40%, você tem a chance de melhorar o seu preço em 20% para que o varejista também melhore o preço dele, a compra dele em 20%. Percebe? Então, essa realidade veio acontecendo. Qual que é o problema dessa nova situação? Esses comerciantes, varejistas ou atacadistas, eles não eram afeitos ao movimento da importação. Então, eles tinham menos habilidade. Então, muito mais difícil seria que eles topassem fazer um negócio com vocês na base do FOB-FCA. Ele vai querer, no mínimo, que você faça CIF e CIP, e pode ter certeza, aquilo que ele quer mesmo é porta a porta. Fala, Maurício, porta a porta, o DAP, Delivery That Place, que é um dos Incoterms, sim, mas fica muito complicado. Como é que eu vou fazer isso? É caro. Lembre-se que você está mudando o modelo de negócio. Você antes vendia um container para o distribuidor. Agora você vai vender umas 30 ou 40 caixas do que você faz direto para o varejo. Vai direto para a loja. Mudou o modelo. Então, você tem que repensar, inclusive, esta nova condição. A presença de um representante comercial ajuda você a elaborar essa estratégia de acesso, de aproximação com o varejo. E algumas pessoas falaram aqui de fazer direto o negócio, equipamentos de alto valor agregado, vender direto ao consumidor, usar um marketplace. Bacana. O problema é o seguinte, você tem uma aduana no meio do caminho. Então, você acha que está vendendo direto ao consumidor, o consumidor vai ter que enfrentar a aduana sozinho e muitas vezes vai chegar a notinha de cobrança dos impostos de importação, procedimento aduaneiro, despachante, blá, blá, blá. Produto que você vendeu achando que estava vendendo bem a $200, vai chegar para ele a 400, por conta dos custos das operações, que são pequenas operações. Lembra que o custo da operação é fixo? Então, eu tenho que melhorar volume? Então, cautela nesse modelo também. Então, são esses elementos, pessoal, que na hora que eu penso no transporte, eu tenho que trazer para a minha realidade a possibilidade de atender melhor ao meu cliente para tirar mais negócios, para garantir a oportunidade de fazer a venda. É isso que eu tenho que ter sempre presente no meu planejamento aqui, na minha proposta comercial. Aí está a nossa boa e velha chamada de atenção, não é? No FOB-FCA, inclua o custo de transporte doméstico entre fábrica e porto. Incrível que pareça, pessoal, tem gente que esquece de fazer essa conta, de colocar. A fábrica está sempre em tanto movimento que esquece de colocar no cálculo do preço da fábrica até o porto ou aeroporto. Só cobra o internacional ou coisa parecida. Pensa que vai cobrar o internacional e deixa a cobrança de lado. Então, comete erros aqui, não é? Então, isso é um problema que nós podemos enfrentar. Diante disso, no CIF e CIP, inclua, obviamente, os custos de transporte doméstico entre fábrica e porto. Não é? Você não pode esquecer desse detalhe. O frete internacional e, por fim, o seguro desse transporte internacional. Fundamental. Bom, seguindo aqui adiante, condições de cobrança. Esse também é um dos elementos que muitas vezes, e por que eu estou falando disso na hora de compor a proposta comercial? Como é que você vai vender? Você está louco para vender, sabe? Se você deixar isso na mão só do vendedor, ele vai vender a 120 dias. O que eu quero é vender. Não, não pode ser assim. Você sabe disso. Então, nós temos que ter um pensamento, um planejamento. Quais são as condições de cobrança que eu vou apresentar ao meu possível cliente com relação ao pagamento? Porque é exatamente aquela hora que o vendedor é o item que ele fica sempre mais assim, meio sem jeito. Não pode ficar sem jeito. Temos que ser muito objetivos, muito claros. Meu produto, interessou no meu produto? Muito bom, estou muito feliz com isso. Meu preço é tanto. E a minha condição de transporte é essa. Eu faço FOB, eu faço CIF, eu ofereço isso. E eu quero receber desta forma. Quais são as formas possíveis? Você vê aqui 4 ideias, não é? Eu, particularmente, sou fã demais do pagamento antecipado. O cliente não é. O cliente odeia esse pagamento antecipado. E eu recomendo ele porque você pode receber antecipadamente, está fazendo um negócio com um cliente lá no exterior, obviamente, e você combina com ele, olha, eu vou lhe entregar esse produto
E se você for trabalhar essa preparação em especial para esse cliente, aí você fala do 30% de sinal, saldo antes do embarque, ou integral antes do embarque, certo? Mercadoria preparada, pronta, medida, pesada, documentada, fotografada até, com eventualmente com certificado de inspeção por parte de alguma certificadora internacional. São várias, não são várias, são algumas no mercado, muito conhecidas. E aí, pronto. Cliente, tudo pronto para você, manda o dinheiro, eu mando o produto. E aí você não corre o risco comercial, né? Você não corre o risco do calote internacional. E o calote internacional, como você aprendeu, se você participou, né, da nossa live sobre solução de conflitos comerciais internacionais, que também está gravado lá no nosso canal do YouTube, inscreva-se no canal, não é? Você vai ver que a questão da falta de pagamento é um dos maiores problemas no âmbito do comércio exterior, principalmente da exportação. Porque é um fato, você não tem instrumentos, muitas vezes as empresas, tentando facilitar o processo, não tomam as devidas cautelas nesse elemento que é fundamental, que é a cobrança. Receber, garantir que você vai receber o pagamento. No pagamento antecipado, ótimo, você recebeu o pagamento antes de mandar a mercadoria, você não corre isso. Agora, o cliente pode não gostar da ideia, porque ele também não te conhece. É uma questão de confiança. Então, a certificação da inspeção, né, ajuda a equilibrar a desconfiança. Existe o pagamento à vista contra documentos, que só presta se for embarque marítimo. Por quê? Você manda a documentação em cobrança bancária e o banco de destino só vai entregar aquela documentação para o seu cliente se ele efetivar o pagamento. Ou assinar uma promissória, que é o segundo item aqui, que é ou é à vista ou é a prazo. À vista, entrega documento mediante pagamento. E a prazo, entrega documento mediante assinatura de promissória. Mas tenha certeza que o país conta com o sistema de processo. Se ele não contar com o sistema de processo, o que vai acabar acontecendo? Você vai ficar, obviamente, a ver navios, literalmente. Então, esse é um risco que se corre, tá bem? E, por fim, a boa e velha carta de crédito, que é também muito recomendada. Quando não tem acordo em que o cliente pague antecipadamente, apesar das garantias que você pode oferecer, a carta de crédito é a solução. Ela pode ser à vista ou pode ser a prazo. E vocês que conhecem a história da carta de crédito, ela é o mais utilizado instrumento de pagamento internacional nas operações. Essa é uma realidade que nós enfrentamos. Pois bem, com isso aqui apresentado, a gente quer lembrar para vocês o seguinte: nós estamos trabalhando na montagem da nossa proposta comercial. E cada uma dessas cobranças, da mesma forma que cada uma dos modelos de transporte que eu me comprometo, ele tem um custo diferente. Cada forma tem um custo diferente. Considere o custo e até os juros na composição do seu preço de exportação. Vamos dizer que você vai vender antecipado. Fala, se eu vender antecipado não tem despesa. Só tem a despesa do fechamento de câmbio. Porque o dinheiro vai chegar e vai ter que ser convertido em reais. Não pode ficar em dólar, você sabe disso. Então, você tem que fechar o câmbio. Depende do valor desse custo da operação de câmbio que você tem com o seu banco. E aí, é uma pequena tarifa. Ou algo semelhante. E, se você oferecer o pagamento, a cobrança, a prazo, lembre que existe juros. É liable mais alguma coisa, mas tem alguma coisinha de juros a considerar. Se você quiser ser correto na construção do seu preço, você deve considerar também essa hipótese dos juros na concessão de prazo. E, óbvio, se você vai conceder prazo, eu acredito que você, obviamente, foi ao seu banco, fez um ACC, antecipou o recurso daquela venda, comprou matéria-prima, produziu, embarcou, e aí você deu 60 dias de prazo para o seu cliente, você imediatamente converte aquele ACC em ACE, né?
E se você quer saber mais sobre a ACC e a CE, veja a nossa live sobre financiamentos, financiamentos nas exportações. Falamos sobre isso também em detalhes. E aí você vai ter exatamente a possibilidade de conceder ao seu cliente esse financiamento, promovido, obviamente, e apoiado pela operação bancária. Então, você não se esqueça de acrescentar os juros que você vai ter que pagar ao banco no preço, para que você possa se remunerar adequadamente com aquele preço definido. Vamos falar agora da quantidade mínima por operação. Isso é outra coisa também muito importante. Eu recebo muitas vezes perguntas das empresas dizendo: para exportação eu uso preço de varejo atacado. Qual que é a resposta óbvia para isso? Por que você considera preço de varejo atacado? Qual é a razão? É o volume. Por quê? No varejo eu vendo de um jeito, né? Quantidade, no atacado eu vendo de outro jeito. Então, o que te leva a definir o que é uma coisa e outra? Volume. Então, muitos. E por que eu tenho que pensar nos mínimos por operação? Não dá para eu vender na exportação, eu vou vender a minha venda assim, meu produto, eu vou vender só uma caixa. Será que vale a pena uma operação de exportação para uma caixa, ou uma unidade, ou uma tonelada? O que a gente diz aqui? Muitos dos custos operacionais das exportações são valores fixos por operação e não variável por quilo ou unidade. Então, por exemplo, uma despesa de despachante, ou uma pessoa que vai preparar a documentação para você, vai fazer o registro Scomex ou algo parecido, e o próprio fechamento de câmbio, não é? É aquele tanto por operação, é X reais por operação. R$1.000, R$2.000, R$300 por operação. Então, se o custo é por operação, eu tenho que pensar qual é o volume mínimo de venda que, incluindo esses custos, lembram lá na nossa formação de preço? Despesas de produção, despesas operacionais, aliás, custos de produção, custos operacionais e custos comerciais. Lembra disso? Quando eu entro nesses custos operacionais, quanto de volume vale a pena? Quanto que eu vou fazer incidir, eu vou dividir, não é? Esse custo fixo pela quantidade. Vamos dizer que eu estou falando aqui de 10 toneladas, né? 10 toneladas. O custo fixo vai ser de 10... Só para facilitar a nossa conta, tá, pessoal? O custo fixo vai ser de R$1.000. Eu tenho 1.000 quilos para fazer a venda. Quanto que, então, essa operação deve compor o preço? É R$1 por quilo. E se forem 10.000 quilos, quanto que esse custo operacional vai significar? 10 centavos. Percebe a diferença? Quanto menos eu vendo, mais caro eu preciso vender, porque o preço de venda da quantidade baixa tem que contribuir para remunerar a despesa operacional fixa que eu tenho. Então, se eu chegar num número que quanto menor o volume, mais alto fica o preço, que hora que eu deixo de ser competitivo? Então, eu tenho que encontrar exatamente o ponto de equilíbrio que defina qual é o mínimo da minha venda na exportação. Quanto eu posso fazer no mínimo para que o meu preço continue sendo viável? E outra, tem que remunerar todo o custo de produção, todo o custo operacional e todo o custo comercial. O custo comercial, normalmente, ele é variável, não é? Mas ele tem que compensar para tudo isso. Diante disso, considere o ponto de equilíbrio, como eu estou dizendo aqui na tela que você vê, para que assim você tenha um bom equilíbrio do seu preço. E por último aqui a gente fala, elabora uma tabela de preço com 3 faixas. Eu sempre adotei essa prática em todas as nossas atividades. Qual é o mínimo do volume aceitável? Eu parti aqui, não do mínimo, eu parti do máximo. Qual que é uma venda que eu digo, vendi bem, fiz uma venda fantástica, esse volume aqui tem tudo de bom. Eu penso aqui na minha cabeça, numa venda de um container de 40 pés, com 32 pallets do meu produto, seja ele qual for. Muito bom. Esse é o melhor volume possível. Quando eu penso nele, eu vou então pensar, bom, se esse é o meu melhor, qual é o mínimo aceitável, com tudo aquilo que eu já falei antes, do preço continuar viável, apesar do baixo volume. E eu vou dizer, as contas que eu fiz quando eu tratei desse assunto, eu cheguei ali em 8 pallets.
que seria um embarque de carga fracionada, também conhecido como LCL, ou Less Than Container Load, certo? FCL é Full Container Load e LCL é Less Than Container Load, ok? Então, eu cheguei nesse número. Se o meu mínimo de venda são 8 pallets e minha melhor das vendas, pode ser até mais, tá? Mas o meu melhor de vendas é 32 pallets, eu agora, sabendo qual é o meu mínimo por operação e qual é o volume bacana que eu posso operar, lembrando dos custos fixos que eu tenho em mente, deixa eu pular esse aqui e vou falar desse aqui primeiro. Faz mais sentido. E aí, quando eu penso do preço por volume, na sua lista de preço que você está preparando, que é o mínimo, você tem um mínimo aceitável, 3 listas de preço, ó, no mínimo tanto, volume intermediário, como a gente mostrou aqui, ó, de 16 pallets. Então, 8 é o mínimo, 16 é o intermediário, 32 é o bacana. Pensando nisso, como é que você compõe a sua tabela de preço? Prepara a lista de preços considerando a variável pelo volume. Lembre-se, quanto maior o volume, maior será a absorção dos custos fixos da sua produção e operação, correto? Então, lembra que eu falei do custo fixo? 1 tonelada, os custos operacionais fixos seriam R$1.000, era R$1 por quilo, correto? Se eu colocar 10 mil quilos, vira 10 centavos. E se eu colocar 100 mil quilos, vira 1 centavo. Não é isso? Essa é a lógica. Quanto maior o volume, maior é a absorção dos custos fixos. Os variáveis vão continuar existindo e eles acompanham a evolução, correto? Mas os custos fixos podem ser absorvidos. E muitas vezes eles são significativos, dependendo do seu preço unitário de venda à exportação. Com isso, eu recomendo, considera o seguinte, no mínimo aceitável, que é 8 pallets, é o preço cheio, com tudo que ele tem direito. No volume intermediário, considere um desconto de uma vez, de alguma coisa, conforme o seu padrão. E do máximo aceitável, um desconto de 2 vezes. Considerando que esses descontos, na verdade, não são somente concessões. São fatos que permitem a você melhorar o preço porque houve absorção do custo fixo em cima do maior volume. Correto? Perfeito. E aí, agora sim, eu falo do prazo de entrega, que é o 5º elemento dentro da nossa construção, da nossa proposta comercial, que é a questão do prazo de entrega. Para o cliente, esse é um elemento super importante. Se ele aceitar o seu preço, a sua condição de pagamento, a sua condição de transporte e o seu mínimo a ser embarcado, ele agora vai ter que determinar com você qual que é o seu compromisso de prazo de entrega. Então, você tem que ter certeza que você vai cumprir. Porque uma das coisas, um dos grandes problemas que causam conflitos comerciais internacionais é o descumprimento de prazos de embarque. São 9 os grandes problemas. O primeiro deles é a falta de pagamento. O segundo é o descumprimento do prazo de entrega. O terceiro é o descumprimento na quantidade ou qualidade de produto. Aí vem outros, né, vários. Se você quiser saber mais, assiste a nossa live sobre solução de conflitos comerciais internacionais. E aí, então, seja realista em relação aos seus prazos. Adeque-se à realidade do mercado. Considere os prazos conforme seus volumes. Lembra que você está criando uma metodologia? Qual é o mínimo aceitável para fazer o mínimo, né? São seus 8 prazos. 30 dias após confirmação do pagamento sinal. Intermediário, 40 dias. Melhor dos possíveis, 50 dias. Mas aquilo que você disser para o cliente que fará, faça. Se porventura acontecer alguma coisa no meio do caminho, alerte ao cliente com tempo hábil. Não chegou a matéria-prima que você esperava e você, consequentemente, você como bom vendedor internacional, você vai estar em constante contato com o pessoal lá do PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção. E aí o pessoal do PCP está lá com todos os pedidos que tem que produzir. Você sabe disso, você já deve ter vivenciado isso e vivencia até hoje. Na hora que não chegou uma matéria-prima, já levantou bandeira amarela. Esse prazo aqui que você deu para a sua exportação, Maurício, não vou cumprir. Eu aqui já quebrou 10 dias. No dia que você toma conhecimento disso, avisa o cliente. Imediatamente. Não tem nada pior que ficar torcendo para que aconteça um milagre
e ele não acontece, aí você perdeu o dia do embarque, depois do embarque vencido, aí você fala, então, cliente, sabe o que é? Galera, na verdade, você não vai falar. Ele vai te ligar cobrando, ou vai te escrever cobrando, e aí você vai ter que falar, né? Então, sabe o que foi? Não chegou matéria-prima. Mas agora que você me avisa? Desde quando você sabe disso? Sabe aquela chamada de atenção que a gente toma do cliente? Fala, podia ter evitado, né? Pois bem, prazo de entrega é muito importante. E, por último aqui, acho que é o último, conversão do preço em moeda estrangeira. Lembra que eu comentei sobre isso? Muita gente pega a tabela de preço nacional, só converte pelo dólar na hora da proposta? Não faça isso. No momento de transformar a sua tabela de preço em moeda estrangeira, não use a taxa de câmbio do dia. Considere que no futuro a taxa de câmbio pode virar contra você se o real for desvalorizado. Então, 4 meses atrás, 3 meses atrás, o dólar estava 5,70, 5,80. Hoje está pertinho de 5, 5,05, 5,03. Perdeu dinheiro se fez essa conversão dessa forma. Por quê? A não ser que o seu cliente seja muito bondoso, ele vai dizer para você, não, Maurício, sem problema, pode mudar o seu preço, eu pago. Não, pode ter certeza que vai dizer, você me deu esse preço, eu fechei nesse preço com você e você não vai cumprir a sua parte? Perceberam que é uma situação complicada? Então, você tem que saber exatamente aonde você está se pautando para o seu compromisso comercial. Dessa forma, minha recomendação, o pessoal fala que eu sou muito rigoroso nesse sentido. Eu usaria um câmbio de 20% abaixo do momento. Tem pessoas que falam, não, vou usar 10, vou usar 15. Quem me ouviu e usou a 20, fez um cálculo de dólar que levou o dólar dele a 4,96. Se o dólar está hoje a 5,05, imagina quem teve razão? Pois é. E eu não faço isso, obviamente, falar, não, esse é o certo, esse é errado. Não tem certo e errado. Nós estamos, muitas vezes, apostando num futuro incerto, ainda mais nos tempos que nós vivemos na pandemia. Qualquer situação, qualquer autoridade que fale qualquer coisa inadequada, investidor estrangeiro cai fora. E para que o investidor estrangeiro caia fora, ele pega os reais dele investido em um monte de lugar, converte em dólar e leva embora. Nessa busca desenfreada por dólares, desses reais que querem ir embora do Brasil, se transformando em dólares, tem uma alta demanda por dólar. Consequentemente, o preço vai lá para cima. E o contrário, quando a coisa parece que dá uma acalmada, o investidor estrangeiro olha para o Brasil e fala, opa, estão pagando lá 10%, 12% ao ano? E eu aqui ganhando meio? Aí vem dinheiro alemão, dinheiro americano, dinheiro inglês, ó. E aí é uma enxurrada de dólar que quer se converter em reais. O que acontece com o real? E o dólar? E é isso que acontece. Esse é das maiores razões das nossas irregularidades cambiais, não é? Por conta da nossa situação de mercado livre, né, do câmbio. Então, diante disso, prepare a sua tabela de preço com todos os elementos que nós apresentamos aqui, toda a sequência. Você vai chegar no número em dólar. Lembra? Aquilo que é dólar, mantém na tabela em dólar. Depois você puxa para cá e transforma. E aí você converte os seus custos por uma taxa de dólar com uma proteção cambial. Eu chamo disso de proteção cambial, a variação cambial, de 20%. Ou você investe e faz contratos de hedge, né? Se você está com recurso para isso, óbvio, faça. Mas agora, se você não quer, obviamente, investir com isso, prepare-se somente nessa condição. Ah, mas o meu preço vai ficar menos competitivo. Ache um ponto de equilíbrio e comprometa-se. Fez uma tabela de preço, apresentou para o cliente, fala, preços válidos por 15 dias, por 20 dias. Avisa antes do que você está fazendo para que o cliente não seja pego de surpresa na hora de fechar o negócio. Fala, poxa, Maurício, como é que você aumenta aqui o preço desse jeito? De última hora, agora que eu fechei com você. Então, cautela é bom. Para concluir, exportação é venda, importador é cliente. Uma boa narrativa comercial cativa a atenção e abre a sua oportunidade para apresentar uma boa proposta comercial, que é isso que nós fizemos nesta manhã, não é? Pelo menos temos bons elementos. Próximo tema,
como encontrar clientes estrangeiros para os meus produtos. E nós vamos apresentar aqui para vocês uma série de ferramentas que vão ajudar vocês nessa tarefa, certo? Então, pessoal, cheguei aqui ao fim, stop share, obviamente, e venho aqui para vê-los, não é? Nossa audiência aqui de 191 pessoas nesse momento. Agradeço aí a atenção, a paciência, mais uma vez, de todos vocês. Obrigado, né? Isso é sempre muito bacana para nós contar com vocês aqui nesse processo. Aqui, Glória. Maurício, obrigada pela apresentação. Eu vou solicitar você, então, você fez a seleção das perguntas na ficha de avaliação, né, Maurício? Eu vi que tem muita pergunta aqui hoje no chat. Vamos fazer o seguinte, você pode selecionar 2, então, e aí a gente parte para as dúvidas aqui via chat, pode ser? Combinado. Vamos nós. Então, aqui, eu tinha separado 5, vamos tirar 2 aqui que estão daquilo que eu não falei. Porque muitas das perguntas, pessoal, eu apresentei respostas diretamente para a questão que vocês levantaram. Então, eu acredito que atendi na apresentação a muitas questões. Aqui, nós temos aqui, agora eu tenho que... Falei disso também. Aqui nós tivemos uma pergunta. Opa, travou, desculpem. Nós recebemos uma pergunta da Asbeia, do Pedro Diniz Coelho. Quais as diferentes possibilidades de incidência de impostos dependendo dos fatores? Destino do objeto do contrato, projeto no Brasil para cliente exterior, projeto no exterior para cliente no Brasil, pagamento no exterior para projeto exportado, pagamento no país de destino do projeto. A sua pergunta, Pedro, ela é bem complexa, mas a resposta, Pedro, ela é razoavelmente simples. E eu vejo aqui, Pedro, que você está exatamente abordando a questão da exportação de serviços, certo? Na exportação de serviços, eu trago para vocês que são também fornecedores de serviços para entendermos essa realidade. A exportação, ela não há incidência de exportação aqui conforme a Constituição Federal, ok? Não incide impostos sobre exportação. Quando falamos da exportação de serviços, a situação muda de figura por conta da interpretação da Receita Federal. O que é que acontece? Nós prestamos serviços ao exterior, o cliente está no exterior, o pagamento vem do exterior, mas a prestação dos serviços, se ela ocorre aqui no Brasil, o realizador do serviço faz o trabalho e faz a entrega por várias possibilidades de mídia, não é? Ainda mais hoje em dia que tudo é digital. Nesses casos, o que acaba acontecendo é exatamente o entendimento da Receita Federal de que a prestação de serviço se deu no Brasil, apesar do destinatário do serviço estar no exterior. Consequentemente, a aplicação dos impostos como se o serviço vendido no Brasil fosse. Então, emite nota fiscal, o ISS e tudo mais que acompanha. Então, perceba, Pedro, que a problemática não é a questão, porque é uma operação internacional. Não. O nosso problema está da forma como a nossa interpreta, não é, esta situação. E aí ela aplica o imposto em cima de você. Mas o cliente está lá fora. Não é a operação de exportação. O problema é a interpretação da nossa receita. E você sabe muito bem que, com relação a isso, temos pouco da nossa parte, assim, de forma individual, de fazer. Mas nós temos, obviamente, o apoio de grandes organizações, como é o caso da São Paulo Chamber of Commerce, que se organiza, que se mobiliza e vai pleitear perante esses órgãos da administração pública uma alteração nos seus procedimentos, mediante, obviamente, uma justificativa adequada, uma orientação adequada, bem pautada e, né, fundamentada. Tentamos fazer isso sempre. Tá bem, Pedro? Espero ter respondido. Tenho também uma questão aqui do Ricardo Colela.
da FGS Brasil, em Cajamar. Como proceder quando existe divergência entre o NCM adotado no Brasil, que está mencionado na invoice, e o NCM utilizado pelo cliente no país destino, mas que não foi observado e não foi detectada a divergência na negociação inicial? Então, Ricardo, eu puxei essa pergunta aqui, eu não abordei esse assunto hoje, a pergunta é pertinente. O que acontece? No momento, ela não foi abordada porque eu não mencionei, mas ela faz parte de uma proposta. Lembra que você, em toda a sua narrativa comercial, você foi descrevendo, declarando qual é o seu produto? Pois bem, no momento que você apresenta a sua proposta comercial, você o fará. Qual é o instrumento? Eu também não falei sobre isso. O instrumento documental em que você formaliza a sua proposta é um documento chamado proforma. É a fatura proforma invoice, e assim é. O que você descreve ali? Você coloca todas as informações. Dentre elas, a classificação fiscal do seu produto. Em espanhol, isso chama partida arancelária. Em inglês, é Tariff Code. Esse é o padrão. Neste momento que você fez essa informação, você deu você informou o seu cliente que você adota aquela classificação. O que acontece muitas vezes? Nós negociamos o produto, falamos dele, etc e tal, e pá, fechou a venda. Foi. E aí, como é que você classificou o seu produto? Basicamente, você segue aquilo que já está no seu sistema. A sua nota fiscal já está saindo, a classificação já foi feita há um dia, você, às vezes, nem se envolveu no processo de classificação. Você deixou por conta do seu contador de classificar o seu produto. Concorda? Quando isso acontece, quais são as probabilidades de termos uma situação como essa que você falou? Porque o cliente interpreta aquele produto de uma outra forma, em outra classificação. Eu tive recentemente aqui um auxílio a uma empresa que fazia um determinado produto. E aquele determinado produto, ele considerou a matéria-prima usada para fazer o produto. Então, era artigos de tal produto, e o que ele queria vender, na verdade, era uma outra coisa, nada a ver. Mas, obviamente, a classificação fiscal do artigos de tal coisa, que não tinha nada a ver com o que ele, de fato, estava vendendo, ele, por conta do imposto de importação lá no exterior, o cliente dele adotou aquela partida arancelária, ou aquela classificação fiscal. Para, em vez de pagar 4,5% de imposto de importação, pagar 2,5%. Adivinha o que aconteceu? Mercadoria chegou no aeroporto de destino, foi para Heathrow, em Londres. A fiscalização abre e olha o que é. Olhou o que é, foi procurar a cara do produto onde devia estar. Imposto, 4,5%. Documentação, declaração, classificação tal. Imposto, 2,5%. Adivinha no que o camarada foi pego? Tentativa de fraude. Esses são os riscos da inadequada informação prévia sobre a classificação de produto. Isso deve fazer parte da sua proposta comercial. Tá bem, Ricardo? Então, o que fazer depois que isso aconteceu? Se der tempo de fazer a troca, faça o mais rápido possível e ajuste a sua classificação. E lembre-se disso no processo de negociação com os seus clientes nas próximas oportunidades. Muito bem. Eu vou agora... Glória, eu passo agora as perguntas que recebemos aqui do pessoal, que o Lucas Franceschini está me mandando aqui no WhatsApp, então eu vou ler aqui mais fácil, tá bem? E aqui, pergunta da Ivone Malaquias. Como estimar a taxa de câmbio adequada para a conversão, já que não se pode ficar mudando o preço em dólar de uma venda para outra? Então, Ivone, eu espero ter respondido, considerando aí 20% daquilo que você, no momento que vai montar a sua tabela, olha quanto está a taxa de dólar do dia, baixa 20%. Então, se o dólar está a 5, divida 5 por 0,8 e você vai ter o resultado. Eu não vou nem tentar de fazer de cabeça aqui, que eu sempre falo bobagem tentando fazer conta de cabeça. E o celular, que é a minha calculadora, está ocupada agora, certo? Então, pessoal, essa é a ideia. Pode fazer de outro jeito? Pode. Você pode ser mais profissional, olhar assim nos vários economistas que soltam informações de dólar projetado. Aí você vai olhar o dólar projetado para os próximos 6 meses.
e ele vai te dar uma média de dólar projetado para próximos 6 meses. Vários dos bancos de investimento soltam essas recomendações, mas todas elas são baseadas em percepção. Como eu disse, se alguém da autoridade pública falar alguma coisa que vai assustar ou atrair investidor estrangeiro, tudo aquilo que foi previsto vai por água abaixo. Então, eu particularmente fico naquele modelo bem Pedro Bó mesmo, sabe? Eu pego ali, quanto está hoje? Tanto. Estou fazendo o meu cálculo hoje, então hoje menos 20. Eu estou sempre protegido. Se subir, ganhei dinheiro, até ofereço desconto se o cliente pedir, mas se cair, eu estou 20% protegido. E se a coisa for para o brejo mesmo, aí não tem saída, né? Aí a gente vai ter que passar o Pires lá para o cliente e falar, olha, tivemos aqui um inconveniente, porque se o dólar cair mais de 20% num período de 3 meses, pessoal, a coisa está feia, correto? Então, é quase uma situação de força maior, tá bom? Então, fica aí a nossa dica. Carla Santos, se a empresa possuir uma área de pricing, pode ajudar ou atrapalhar a formação de preços da exportação? Carla Santos, ajuda e ajuda muito, sabe? O que você precisa fazer? Você precisa envolver a equipe de pricing a entender a metodologia da exportação, para que eles, então, aquilo que eu falei de uma forma, como vocês viram, ela foi razoavelmente rasa, obviamente. O pessoal, a equipe de pricing é muito mais detalhista nos seus processos. Traga esta informação que hoje você tomou conhecimento para a equipe de pricing e fala, pessoal, precisamos agora ter a metodologia de preço de exportação diante dessas realidades aqui. E você precisa alimentá-los com os elementos que eles não têm acesso. Da mesma forma que uma planilha de custos, ela é alimentada com matéria-prima, custo de energia elétrica, custo da mão de obra por hora, blá, 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 vai ter que alimentar também com despesa de despacho aduaneiro, taxas de capatazia e blá, 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 blá. Tudo aquilo que faz parte da nossa realidade. Tá bom, Carla? E a Carla fez outra pergunta na sequência. Você foi rápido, hein, Carla? Olha lá. O que efetivamente entra em despesa administrativa? Essa despesa administrativa, Carla, é normalmente toda a despesa que não está a despesa mensal fixa da empresa que não está relacionada à produção. É todo o custo fixo que não é o variável ligado direto na atividade produtiva, ok? Também o seu pessoal de pricing vai bater o olho e falar, não, tá, a gente sabe o que nós temos aqui, porque é toda a mão de obra, toda a estrutura, energia elétrica, papel higiênico que usou durante o mês, tudo entra na despesa administrativa e considera um bolão. E o bolão, ele é diluído ao longo da perspectiva de produção, ao longo do tempo, para que ele possa assimilar e diluir custo por unidade, para que você possa compor o custo fixo em elementos parciais de produção. O pessoal do pricing vai entender isso aí tranquilamente, tá bom? Elaine Silva, transporte FOB marítimo tem a cobrança para o armador? Elaine, vamos lá. Quem é o armador? Esse é um termo que fazia tempo que eu não usava também. Nós, hoje em dia, falamos muito de nosso agente de cargas. Então, o nosso relacionamento se dá com o agente de cargas. O agente de cargas é aquele camarada que agora entrou... Como é que a gente falava? Quem é o armador? Por que tem esse nome, armador? Você já viu a pilha de container em cima do navio? Como é que você faz para empilhar o container? Você tem que armar a estrutura de um jeito que equilibre o navio. Se eu colocar só container com trator do lado esquerdo e só container com celulares do lado direito, adivinha o que vai acontecer com o navio? Por isso que o armador recebeu o nome de armador, porque ele fazia o armado do carregamento dos navios. Por isso que ele recebeu esse nome, ele trabalhava especificamente para uma companhia marítima, para uma determinada área e tal. Nós passamos a adotar a denominação de agente de carga, porque eu agora trato direto com a gente, que vai ser um intermediário com vários possíveis armadores, não é? Então, eu não pago o armador. Tudo isso, o custo, faz parte da operação de embarque, que está dentro daquele monte de despesinhas que a gente paga quando embarca marítimo, né? Capatazia, são tantas coisinhas, né? Armazenagem, capatazia, blá, blá, blá. E é aí que você paga essa despesa. Então, você não paga o armador de forma direta, tá bem? Seguindo aqui,
Mário Nobre. Obrigado, Mário Nobre, agradeço. Carta de crédito para garantia de pagamento. Mário, a carta de crédito, ela é o principal instrumento de pagamento internacional. Por quê? Vamos lá. Eu e você vamos fazer um negócio. Eu não conheço você, você não me conhece. Aparentemente, aquilo que eu disse que eu tenho te interessa e você quer adquirir. Eu falo, joia, manda o dinheiro. Você fala, não te conheço, como é que eu vou te mandar dinheiro primeiro? Ah, eu falei, ó, eu também não te conheço, como é que eu vou entregar primeiro? Fala, bom, então vamos fazer o seguinte, Glória, você pode ficar aqui de intermediário entre nós dois? Posso. Aí o Mário Nobre vai falar, Maurício, ó, eu quero o seu produto, mas para que você receba o dinheiro, ó, vou deixar com a Glória o dinheiro, porque a Glória é um banco, ok? Ela é neutra aqui no processo. Eu vou deixar o meu dinheiro com a Glória, e a Glória, você só entrega o dinheiro para o Maurício se quando ele me mandar o produto, ele vai ter que ter esses 3 documentos aqui que provam que ele mandou o produto. E não tem saída. Se ele não tiver o documento, não teve embarque. Aí eu pego embarque, o que o Mário me pediu, vou até a Glória e falo, Glória, está aqui os documentos que provam que eu entreguei o pedido do Mário. Aí a Glória confere os documentos e fala, tá certo, tá tudo em ordem. A Glória não vai perguntar para o Mário se pode pagar. Já fechou esse assunto. Eu, embarcador, falo com a Glória. A Glória revisa meus documentos, fala, tudo certo, tá aqui o dinheiro que o Mário te mandou. Isso é a carta de crédito. De uma forma muito simples, muito objetiva, para você entender. Então, a carta de crédito, ela resolve o problema da confiança. Põe um banco que tem, na verdade, são 2 bancos, é um banco no país do comprador, um banco no país do vendedor. Esses bancos se comunicam, fazem com que essa carta vá de lá para cá. O banco aqui, perto do vendedor, é o responsável por fazer a verificação de documentos. Existe um tratado internacional, se o banco fizer mal feito na revisão de documentos, ele paga, certo? Feio mesmo, se for constatada alguma fraude. Então, nenhum banco se arrisca, que ele perde a licença de operação como banco. Não, então, eles nem pensam nessa hipótese. Então, a carta de crédito é o melhor instrumento, sim, quando não há essa confiança. Mas ele é caro, ele custa entre 3% e 5% do valor da operação. Então, o comprador, muitas vezes, prefere correr o risco e tentar conhecer você, pedir um documento aí de uma certificação, um certificado de inspeção, do que pagar uma carta de crédito. Pode acontecer, tá, pessoal? Olha lá, seguindo aqui. O Matias Arregui, pergunta para o final da apresentação. Como um produto com alto valor agregado, com alta qualidade, porém bem mais caro que os produtos que existem no mercado brasileiro hoje em dia, pode ganhar espaço? Entrar no mercado brasileiro é muito difícil. Deixa eu entender. O valor de produto agregado alto, com qualidade alta, que o produto que existe no mercado brasileiro hoje em dia pode ganhar espaço, entra no mercado brasileiro é difícil. Matias, eu quero entender que você está falando de importação. Se é para o produto de alto valor agregado entrar no Brasil dessa forma. Se for importação, Matias, o segredo é volume. Só tem um jeito de você conseguir fazer com que o negócio caro consiga ganhar espaço. É escala. Quanto maior a escala, melhor vai ser seu posicionamento. Por quê? Por causa de tudo aquilo que você viu que eu apresentei na composição da nossa proposta comercial, não é? Quanto maior o volume, mais ela vai assimilar o custo operacional e aí você tem uma condição melhor. E tem de lembrar também, você tem a questão do imposto, se é importação, tá? Você tem a questão do imposto de importação. O imposto de importação, muitas vezes, ele vem para impedir realmente a competitividade estrangeira, por ter aí similares nacionais, lembra disso? Então, se você é o caso do instrumento musical, que é uma das perguntas que eu havia visto, esta é a realidade. Para ganhar espaço, só no volume. Minha opinião. Tá bem? Cláudia Gil. Como ter certeza que o país tem a possibilidade de protesto no caso de cobrança? Cláudia, basta perguntar para o banco com quem você trabalha. Você consulta previamente falando, Banco do Brasil, eu estou considerando enviar uma cobrança a prazo para Nigéria. Posso? Aí o Banco do Brasil vai fazer a pesquisa, porque existe lá toda uma sistemática interna de informações, e ele vai confirmar para você. Sim, existe protesto na Nigéria. Ou fala, não existe protesto na Nigéria. Eu aprendi do pior jeito. Viu, Cláudia? Sabe como é que foi? Eu tinha um distribuidor lá no Paraguai. Gente, isso faz 30 anos, tá?
Eu tinha um distribuidor no Paraguai e o camarada falou, não, pode mandar em cobrança bancária, 60 dias eu assino lá a promissória. Aí mandei o produto, o cara assinou a promissória, bonitinho, aí o cara não pagou. Aí eu falei, banco, dá instrução de protesto. Aí o banco falou, não tem, Maurício, não tem instrução de protesto no Paraguai. Como não? O meu cliente falou que tinha. Bobinho. 30 anos atrás, eu caía nessas coisas, né? Hoje em dia, a gente aprendeu um pouco, não cai mais. Então, pergunte para o seu banco, ele te dará a informação via sistema de informação do Banco Internacional, dos bancos internacionais. Tiago Freitas, existe valor mínimo para fazer operação em hedge e qual o valor ou percentual? Tiago, não existe valor mínimo. A questão é que o custo de um... O que é um contrato de hedge? É um contrato de seguro. Você faz o seguro dizendo, ó, eu estou fazendo seguro de que meu contrato, a taxa de dólar será 5,05 no momento da minha venda, que é daqui a 2 ou 3 meses. Você faz um contrato de seguro. Quanto custa fazer um contrato de seguro? Depende do risco, concorda? Quem faz análise do risco? O banco tem muito melhor condição de fazer uma projeção de dólar ali para frente e topar com você o risco, topar com você esse contrato de seguro. Então, ele está assegurando para você que no dia do seu fechamento de câmbio vai estar 5,05. Quanto custou esse contrato? Depende do risco. Você tem um carro e vai fazer seguro. Tem carros que são muito mais caros que outros, mas o valor do seguro é mais caro que o carro é barato, mas o contrato de seguro é caro. Por quê? É carro visado. Lembra disso? Você ainda lembra? Você ainda faz isso? Pois é. O risco do hedge, ele vai ser mais caro se o risco for alto. Se você estiver apostando num dólar, não, eu estou apostando que o dólar vai subir. Estou fechando. Você pode fazer isso. É uma aposta. Com seguro. Qual é o risco? Eu não consigo dizer para você se ele é caro ou barato. Vai depender da projeção. Quanto tempo você quer segurar essa taxa de câmbio? Essa é a realidade. Não tem ninguém melhor para falar com você sobre esse tema do que o banco que você opera. É ele que vai te dar certinho. E aí veio a pergunta, Olavo Furtado, colega Olavo Furtado, falamos essa semana. Poderia falar um pouco sobre participação de feiras na formação de preço? Com certeza, Olavo. Quando nós falamos, e esse é um dos elementos que fazem parte, na minha opinião, devem fazer parte da nossa composição de preço. Nós fazemos um planejamento de promoção comercial. Recomendo que um plano de promoção comercial tenha 12 meses de preparação ou previsão. Ao longo de 12 meses, qual será o tamanho do seu investimento em ações de promoção, que são feiras internacionais, missões comerciais, participação em projetos comprador aqui no Brasil. Quanto custa? Tudo isso tem um custo, nada sai de graça, não é? Aí, eu quero estar numa feira, quero estar aqui e ali. Quanto custa estar numa feira internacional? Custo médio para que você tenha o seu stand numa feira internacional, considerando que elas vão voltar a acontecer fisicamente, que nós, brasileiros, vacinados, com 2 doses, eu já tenho uma, questão da idade. Quando nós pudermos ir de novo, quanto custa estar numa feira internacional relevante para nós? Chão e montagem, básico, $10 mil. $10 mil, 7 mil euros, uma coisa assim. Esse é o seu custo. Muito bem. Nas vendas, como é que eu recupero o investimento na promoção? Com venda. E qual é a minha previsão? Eu tenho que fazer uma projeção de que eu, participando da feira da Alemanha, do setor que me interessa, para o qual eu vou investir 7 mil euros de chão e montagem, mais 5 mil dólares para ficar uma semana lá, passagem, hospedagem e comendo cachorro quente, eu vou gastar isso, então eu faço as contas, blá, 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 são 12 mil euros. E eu quero tirar vendas disso aqui. Quanto de vendas eu planejo tirar? Gente, tudo isso é sonho, tá? É previsão. Eu imagino vender tantas toneladas. Uma vez que eu venda tantas toneladas por conta desse investimento, eu vou, então, atribuir a cada unitário da minha venda 10, 15, 20 centavos com relação à recuperação do meu custo de promoção. Então, essa é a minha ideia dentro desse quesito.
Olavo, espero ter atendido aqui o que você havia considerado na pergunta. E o Márcio Souza, a última pergunta que eu tenho. Como realizar uma cobrança de um cliente internacional que não lhe pagou? Márcio, primeira pergunta é, qual instrumento você tem em mãos? Ok? O fato dele não ter pago é uma situação. Agora, que instrumento de garantia de cobrança você tem em mãos? Ele não pagou, você mandou a mercadoria para ele, ele já pegou a mercadoria e agora ele te deve, não pagou. Isso é uma situação. Outra situação, ele recebeu cobrança bancária e assinou o saque, que é a promissória, e não pagou. Ou ele está te devendo e você ainda não mandou o documento. Ele vai abandonar a carga. Percebe? Cada uma das situações é uma situação que vai demandar um caminho de solução. Em todos eles, só para simplificar a minha resposta para você, primeira atividade é lembrar, para toda venda internacional, faça da sua fatura pro forma um contrato. Neste contrato, você estabelece ali um negócio chamado cláusula compromissória, que estabelece que qualquer conflito decorrente daquele negócio será solucionado por meio de mediação e arbitragem na Câmara XYZ. Nós aqui da São Paulo Chamber temos uma Câmara de arbitragem que nós recomendamos. Traga o negócio para o seu lado sempre. E o camarada vai acabar aceitando. Em havendo isso, você estabelece uma mediação, se você tivesse isso. Provavelmente você não teve. O que vai resolver a mediação? Ela vai começar uma negociação. As câmaras, elas se falam e você consegue negociar, pelo menos, a situação. O camarada não deu saída, vira arbitragem. Na hora que vira arbitragem, a decisão da Câmara Arbitral, ela tem poder de título executivo. E é isso que te dá possibilidade de ir até o país do devedor com esse título executivo da arbitragem, e aí você, infelizmente, sinto dizer, você vai ter que contratar um advogado para mover ação de execução. Você não vai discutir mérito. Você vai direto para cobrar o cheque. O título executivo é isso, certo? A decisão arbitral, que chama laudo arbitral, é um título executivo, se você tivesse um contrato antecipado. Mas, obviamente, né, eu vou considerar que a sua pergunta ela está se baseando no fato que você não tinha esse contrato prévio, você não tem um instrumento de aceite, de saque, você tem um cliente que te deve, você mandou o produto, ele não pagou, conforme tinha prometido. Qual é a saída? Negociação. Você vai precisar entrar em contato com esse cliente, visitá-lo, tentar negociar, tentar encontrar o porquê que ele não pagou, qual é a situação, quais são as razões. Esse é o caminho. Não há, eu sinto dizer, há pouco o que fazer. Mas eu vou entrar no meio judicial. Tá, ótimo. Entre no meio judicial. Você vai montar um processo de cobrança internacional, você vai ajuizá-lo na justiça, na comarca da sua fábrica, vai mostrar uma cobrança internacional. O juiz da vara da sua comarca vai mandar uma carta rogatória para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal vai encaminhar a carta rogatória para o juízo da comarca do devedor. Sabe quanto tempo leva isso? Só para ir. 2 anos, 2 anos e meio. É a média. Quando chegar lá, o camarada vai analisar, ver se tem a ver com a lei do país deles, se está de... Gente, 3 anos e meio passou. Aí o cara vai ser chamado para responder o processo. Vai comentar, vamos dizer que ele tente se defender e fala, não, o produto estava com má qualidade. 5 anos se passaram, como é que você prova que a qualidade estava boa ou estava ruim? Tudo bem, vai, vamos torcer. 8 anos se passaram e o juiz lá da Alemanha deu ganho de causa para você. E ele devolve todo o processo, 2 anos depois chegou. 10 anos depois que tudo começou, você tem agora um instrumento para execução. Agora você tem que constituir um advogado lá na Alemanha para executar o título. E na hora que começar a execução, começa tudo de novo, porque o cara vai questionar o valor. Você fez lá um cálculo de atualização monetária que é indevido por causa do euro. Cansou comigo? Tá bom. Da próxima vez a gente tem que pensar em métodos alternativos. E a negociação é a única saída, no fim das contas. A não ser que você esteja falando de um valor que, né, de umas centenas de milhares de dólares. Então, nesse caso,
contrata uma agência de cobrança para ir bater lá na porta do cara e ficar insistentemente causando os transtornos que uma agência de cobrança causa. Custa lá seus $10.000, né, de atividades a cada X período. Mas pode ser que vale a pena. Então, eu sinto ser o portador de tão tristes notícias no caso de você ter um inadimplemento internacional. Essas eram as respostas que eu tinha. Deixa eu ver se não chegou nada. Não. Então, Márcio Souza, espero ter respondido. Eu sei que não satisfiz aquilo que você esperava, mas essa é a realidade dos fatos. Tá não, bem? obrigado. Pessoal, obrigado. Por aqui eu encerro a minha apresentação e a minha participação. Devolvo a palavra para a Glória. Maurício, super obrigada. A gente já passou do meio-dia, nós ainda estamos com 136, é uma excelente notícia. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Repetindo, então, a todos que estão aqui no link, que estiveram conosco hoje, a gente vai mandar o link desse vídeo aqui, que vai estar postado no final da tarde no nosso canal do YouTube. Eu vou mandar também a cópia da apresentação e uma ficha de avaliação, tá? Relembrando, então, o Maurício já comentou, a live 22 a gente vai provavelmente realizar no dia 15 de julho, com o tema Como encontrar clientes estrangeiros para meus produtos. Então, dia 15/7, vocês vão ser devidamente avisados pelo e-mail marketing e pelas nossas redes sociais. Muitíssimo obrigada mais uma vez, então, a todos vocês que estiveram conosco. A gente se vê, então, na próxima live. Obrigada.